Bom dia. Eu vou trazer alguns elementos aqui sobre uma reflexão que também parte, assim como o Thales fez na apresentação, também parte da prática militante. A partir das tarefas que eu tenho cumprido no Movimento Sem Terra, apareceram indícios de algumas questões que são importantes para a gente entender enquanto luta popular. E acho que esse é um desafio interessante para a gente que está na academia. Eu nunca fiz engenharia florestal na UNB, mas bem antes de me formar, virei militante do Movimento Sem Terra e fiz um mestrado, que era uma parceria do Movimento Sem Terra, um curso do Movimento Sem Terra com a Universidade Federal de Santa Catarina. Mas nunca enveredei por esse caminho da pesquisa mesmo. E tenho a impressão que muitos de vocês devem estar... Muitos e muitas de vocês devem sentir isso, né? Como é que a gente produz pesquisa, né? Como é que a gente está na academia e produz pesquisa, não só ganha o diploma. E acho que a principal coisa que a gente tem que pensar é como que a gente consegue olhar a realidade que a gente vive e fazer uma análise um pouco mais metodológica dela, um pouco mais, com mais elementos. Isso é o fundamental para a gente avançar nas lutas populares, mais do que aquela coisa do intelectualismo, né? Para quem vai se aproximando mais da academia, tem muito do produtivismo também, de ficar escrevendo artigo em cima de artigo. Mas acho que o nosso papel principal, enquanto militantes que têm essa oportunidade, e essa oportunidade se transforma numa tarefa também, de estar na academia, de estar em maior contato, é sair da aparência, sair do tarefismo e olhar um pouco além para tentar ajudar os nossos movimentos, as nossas organizações a olhar com mais clareza, ou eu tenho aprendido na construção agora de um processo do movimento negro, com mais escuridão também as questões, né? E acho que, apesar de eu ter caído, de ser transposto da mesa da tarde para essa mesa, acho que tem conexões importantes do que eu vou trazer para vocês com o que foi colocado pelo Rafael e pelo Thales, né? Eu vou trabalhar um pouco justamente essa lógica que o Thales trouxe. Por que 1972, no Haiti, uma crise do capital? Então é essa leitura de agora nós estamos numa crise cíclica do capital também. Todo mundo vê isso no jornal, né? Todo mundo está vendo que tem um processo de crise. Desde 2008 ela se deflagrou. Na realidade ela vinha desde 2000, né? Alguns estudiosos vão mostrar que ela vem desde 2000, mas explodiu em 2008. Mas então quais são as estratégias do capital nessa crise? E aí, ao se interrogar com relação a isso, e a olhar para o nosso país e para as lutas que estão acontecendo, nós chegamos, um coletivo de gente que está pensando sobre isso, em alguns indícios que chegaram a uma avaliação que tem uma nova estratégia do capital de se apropriar dos nossos territórios, e aí que tem conexão direta com o que o Rafael trouxe da questão agrária, e que a questão agrária, evidentemente, ela é fundamentalmente no Brasil a questão negra. E eu vou elaborar um pouco isso mais para frente. Então vamos lá, qual que é a situação do capital hoje? Só para vocês terem uma ideia dessa questão financeira, do que está acontecendo, tem um blog chamado Zero Ed, infelizmente é só em inglês, e eu não leio inglês, eu li a tradução de alguns artigos que vêm de lá, mas que é um blog de economistas que escrevem anônimo, e eles são economistas que estão nas grandes corporações, que estão nos bancos, e eles fazem artigos anônimos para denunciar algumas questões que estão dentro do sistema financeiro mundial. E aí tem um artigo lá que ele traz um paralelo. Em 1980, o PIB mundial, ou seja, toda a produção interna dos países do mundo, era de 15 trilhões de dólares. O capital circulante nas bolsas de valores era de 16 trilhões de dólares. Em 2010, ou seja, tinha uma conexão, tinha o que normalmente se fala de lastro. Tu me avisa, faltam 10 minutos? Tinha o que se chama de lastro. Em 2010, o PIB mundial foi de 62 trilhões de dólares. O capital circulante nas bolsas de valores foi de 250 trilhões de dólares. Então, há um excesso de capital em circulação.
E quais são os caminhos que o capital sempre utiliza? Isso Marx já elencava nas suas crises cíclicas. Quais são os caminhos que ele utiliza para a crise, para sair da crise? O capital, quando entra em crise, não é que nem a gente que fica ou em conflito interno ou vai lá fazer análise, não. O capital se expande. Então ele destrói capital para justamente diminuir sua superprodução. Então ele diminui o número de mercadorias que tem em circulação para voltar a taxa de lucro e procura novos mercados. O que a gente conhece como neoliberalismo é justamente isso, a saída do capital em crise para expandir os seus mercados. Ora, mas o que isso tem a ver então com a nossa realidade? O Brasil, apesar do discurso hegemônico dizer que nós estamos em desenvolvimento, que nós somos nova referência mundial, como bem trouxe o Tales, tem um papel periférico. E o capital tem olhado com muito cuidado para o Brasil, como ele vai se desenvolver no país. Então ele vai manter o seu desenvolvimento industrial clássico, com mais-valia, vai manter o agronegócio, isso a gente tem visto, ou vai intensificar o agronegócio, mas aí é a pesquisa que eu tenho elaborado, é a reflexão um pouco que eu tenho elaborado junto com outros companheiros e companheiras, tem uma terceira linha, que dado o volume do capital hoje, que é diferente da crise de 70, é maior, o sistema capitalista hoje é mais forte, tem uma terceira linha que o capitalismo está desenhando em nível mundial, mas o Brasil é o protagonista disso, que é o do capitalismo verde, que é basicamente a apropriação dos territórios que ainda não estão incorporados dentro do sistema capitalista. Vamos ver alguns elementos da nossa realidade. O Brasil tem aproximadamente 800 milhões de hectares. Desses 800 milhões de hectares, cerca de 250 milhões, ou seja, quase um terço do território nacional, está onde? Unidade de conservação. Unidade de conservação são aqueles parques nacionais, são as reservas extrativistas dos seringueiros. Estão com territórios quilombolas, terras indígenas e projetos de assentamento que tem área florestada. Ou seja, um terço do território nacional, ou está integrado muito minimamente com o sistema, as bases do sistema do agronegócio, mas é de forma muito tangencial, compra um ou outro produto químico, um ou outro agrotóxico, está atrelado diretamente com o agronegócio. Esse cerca de um terço não está integrado oficialmente ao sistema capitalista. Está sobre a soberania dos povos. Está, mesmo as unidades de conservação, uma boa parte delas são reservas extrativistas, está sob o domínio das comunidades. E aí, esse redesenho, que eu vou explicar um pouco como é que ele vai se dar, esse redesenho do capital busca justamente como se apropriar desses espaços. E a gente vai ver que, na realidade, eles se apropriam de uma boa parte dos discursos que as comunidades desenvolveram ao longo dos anos para entrar nesse caminho. Para a gente refletir um pouco, quem já ouviu falar de pagamento de serviço ambiental? Ninguém? Sequestro de carbono? Já ouviram? Algumas pessoas já ouviram falar. Então, o que a gente sempre ouve é que o planeta Terra está numa crise ambiental, não é? Já ouviram falar? Uma crise ambiental. Na realidade, a crise capitalista existe. E as consequências do sistema capitalista levam, de fato, a uma situação bastante drástica na questão ambiental. Mas a ideia que as comunidades têm é o quê? Nós temos áreas florestadas, nós produzimos a partir da integração do que a gente chama de agrobiodiversidade. E como isso é importante para o mundo, como isso é importante para quem vive na cidade, nós devemos ter algum tipo de compensação por causa disso. Esse é o discurso que aparece. Mas vamos mais a fundo e entender o que tem por detrás disso. Existe
na definição marxista, uma categoria importante que acho que todo mundo já ouviu falar, alienação, né? Já ouviram falar de alienação? O que vocês imaginam quando fala de alienação? Uma palavra. Manipulação. Submissão. Normalmente a gente tem uma relação, primeiro é essa, né, subjetiva, assim, quais são as consequências da alienação, e tem uma lógica urbana da alienação. A alienação é o trabalhador com a fábrica, é o trabalhador com o serviço na cidade. Marx trabalha, e aí é importante, quem puder ler um livro que é bastante interessante, que é a Ecologia de Marx, do John Foster. É um livro um pouco pesado, mas vale a pena ler, é em português e dá para ler tranquilamente. Marx vai trabalhar na ideia da alienação, primeiramente, ele distribui ela em 4 facetas, mas primeiramente do ser humano com a natureza. O que é isso? O ser humano, e aí, quem é das comunidades, principalmente das comunidades tradicionais, não viveu isso, ou viveu em certa medida muito pouco. O ser humano foi sendo apartado da sua relação com a natureza. Aquilo que é conhecido como mágica, né, o entendimento que os camponeses, as camponesas, que os quilombolas, que os ribeirinhos têm da natureza, aquilo é um conhecimento profundamente construído na sua história, na sua relação de ser humano com o trabalho que ele exerce na natureza. Não é uma coisa mágica, é uma coisa historicamente construída. Então, essa relação com a lógica do desenvolvimento do sistema capitalista e com a submissão, na realidade tem uma outra expressão, que é subordinação e depois subsunção, da agricultura à indústria, isso foi acabando. O que o agricultor, mesmo o agricultor camponês hoje faz? Ele não sabe de onde vem a semente, não é mais a semente crioula, ele não sabe o que é adubo, porque o adubo vem da loja. Antes o adubo tinha toda uma conexão com a produção animal, ou hoje ainda tem, né? Ele não vê para onde vai essa produção, então ele está apartado da sua relação com a natureza. Aonde que eu quero chegar com isso? Isso gerou uma ideia de natureza intocada. Já viram o Zé Colmeia? Zé Colmeia todo mundo já viu. Onde que o Zé Colmeia morava? No Parque Yellowstone. O Parque Yellowstone é a marca fundamental dessa natureza intocada. O que é isso? O ser humano que está na cidade, apartado da natureza, o ser humano não tem mais a ver com a natureza, ele precisa de alguns lugares de refúgio, aquele lugar onde você tranquiliza a cabeça, onde você vê a natureza do seu estado selvagem. Isso é uma construção ideológica. A natureza, ela só existe porque tem uma relação com o ser humano, a natureza que a gente conhece hoje. Essa floresta que a gente conhece hoje no Brasil, as florestas, as áreas que estão conservadas hoje, são áreas que têm relação com o ser humano. Mesmo a floresta amazônica, que parece que é aquele lugar sem seres humanos, várias pesquisas já mostram que ela é também fruto da construção do ser humano. Ao longo de milhares de anos, aproximadamente 6 a 7 mil anos, os seres humanos foram construindo ilhas de diversidade, foram fazendo grandes ilhas, grandes áreas de manejo daquela região, e a floresta foi se recriando. Então é a ideia de natureza produtiva. A nossa relação com o piqui, com o buriti, com o murici, ela não é uma relação de estranhamento. Não é o buriti ali que é uma coisa romântica, não. É uma relação de utilizar com bate-mão. É uma relação de utilizar, de se construir com essa natureza. Então, essa ideia de natureza intocada é a base do que eles vêm trabalhando hoje para dizer que não. O agricultor, ele precisa receber o dinheiro pelaquela área de floresta que ele não usa, que não é dele, que é do serviço ambiental que ele presta. Então, rouba de nós a ideia de trabalho e nos coloca como fornecedores de serviços ambientais.
tira a nossa possibilidade de intervenção na natureza e nos coloca como fornecedor de serviços ambientais. Vamos ver... Quantos minutos? Tá. Vamos ver aqui algumas expressões disso. No Congresso Brasileiro tem uma lei, que é a Lei de Pagamento de Serviço Ambiental, essa ideia. Então ela diz o seguinte, ela regulamenta essa ideia de que algumas empresas podem pagar para as comunidades para que elas mantenham as suas áreas florestadas conservadas. E aí tem um artigozinho lá, que isso já foi aprovado em boa parte do Congresso, vai à votação ao plenário, em que diz que as empresas terão livre e irrestrito acesso a essas áreas que elas estão pagando. Ou seja, na realidade, o que está se desenhando é como que o capital vai poder acessar os nossos territórios. Ora, mas então não vai ter mais o correntão? Então não vai ter mais a grilagem de terra? Vai continuar tendo. Mas o capital ele não se desenvolve de uma única forma, em um único flanco. A grilagem de terra, o correntão, o desmatamento, ele gera um tensionamento na sociedade muito grande. Ele potencializa aquilo que Gramsci chamava de crise da hegemonia, a contestação da hegemonia colocada. Então isso vai se manter, mas só isso não dá conta de se apropriar dos nossos territórios, porque nós vamos ter resistência, nós vamos fazer resistência, e a sociedade urbana já não tolera mais isso em níveis tão elevados. Então eles estão desenvolvendo esses mecanismos para que entrem nas nossas áreas com o nosso discurso e possam explorar as nossas áreas. Então, quando a gente vai olhar outras leis que estão desenhadas no Brasil, a gente vai ver que isso tem uma conexão direta com uma coisa que vai acontecer aqui no Brasil, que eu quero saber, levanta a mão quem já ouviu falar de Rio Mais 20. Algumas pessoas já ouviram falar. Vai acontecer aqui no Brasil uma grande conferência em junho da questão ambiental, supostamente, que é a avaliação da Rio 92, aquela conferência que teve lá em 1992 da questão ambiental. Na realidade, não tem nada de avaliação nesse processo. Tem de corroboração disso que vem sendo construído desde lá de 1997, que é essa ideia da mercantilização dos nossos espaços, dos bens comuns e apropriação dos nossos territórios. Então, a nossa pesquisa está em justamente analisar, a reflexão que a gente tem feito, é analisar como essa entrada do capital está se dando nas comunidades. E aí tem alguns exemplos que saíram na mídia que são importantes. Depois vocês procurem o caso dos Mundurucus, que é uma comunidade indígena, uma tribo indígena, que tem feito uma grande resistência a Belo Monte e as usinas de Teles Pires, que é um outro rio da região, mas que fechou um contrato de milhões de dólares com uma empresa da Irlanda, com um pool, né, como é que fala? Um consórcio de empresas europeias que tem o direito de 30 anos sobre aquele território, de exploração de tudo que tem nele, da biodiversidade, da venda de mercado de carbono sobre aquele território. E indo a fundo na FUNAI, a gente identificou que tem 30 comunidades indígenas já aliciadas nessa perspectiva. Só na área Munduruku eram 4 milhões de hectares. 4 milhões de hectares, a área de deserto verde hoje, de celulose e papel, são 6 milhões de hectares. Um único projeto chega quase ao tamanho dessas áreas. Ontem estourou no estado de São Paulo um escândalo na região de São Paulo, que tem o maior remanescente de Mata Atlântica, que é o Vale do Ribeira. Um esquema de mais de R$1 bilhão, que são dados do jornal, de venda de crédito de carbono a partir das áreas das comunidades. Então, para finalizar, o que nós temos tentado construir, e aí eu não sei se é uma realidade principalmente nos Calungas, se já chegou essas propostas lá, mas há uma fissura muito grande hoje na esquerda sobre essa questão. Não, esse é um desenvolvimento verde, esse é o que estão chamando de economia verde. Essa é uma possibilidade para as comunidades,
que elas possam fazer o uso das suas florestas dessa forma rentista, dessa forma que se extrai uma renda da terra, uma renda daquela região, daquela floresta, mas por meios financiarizáveis, jogando nas bolsas de valores. O que nós temos tentado reconstruir, e aí dialoga com aquilo que o Sérgio trouxe desde o início, ontem, é que mais do que nunca as ditas velhas bandeiras são atuais. A reforma agrária é resposta para a questão ambiental, evidentemente, mas para esse redesenho dos territórios nacionais, a soberania das comunidades, dos povos, sobre os territórios já conquistados e que já estão, e uma diferença no modo de produzir, do que a gente chama de matriz tecnológica e modelo produtivo, que é a agroecologia. Entendendo a agroecologia como esse resgate ou essa manutenção da nossa relação com a natureza. É a partir da categoria trabalho, fundamentalmente, que a gente mantém as florestas em pé. Não é a partir da lógica rentista, da lógica da mercantilização, da lógica do estranhamento do ser humano com a natureza. É a partir da nossa intervenção, da nossa construção, mediada pelo trabalho da nossa construção com a natureza, é que a gente constrói os nossos territórios e as nossas áreas florestais. Para concluir, só deixar essa mensagem que o que se diz ideologicamente, para vocês verem a perversidade dessa construção, o que está por trás disso? Por que a gente tem que receber para manter a floresta em pé? Porque a gente devasta. A inversão que o sistema hegemônico coloca é que os pobres, os negros, as comunidades que estão naquelas regiões, os indígenas, são os que devastam, são uma ameaça à natureza. E na realidade não se enfrenta aqueles que são concretamente a ameaça à natureza. Então por isso esse trazer de volta a ideia de trabalho, nessa concepção de... Aí não tem uma expressão muito clara, porque sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, tudo isso são construções do sistema hegemônico. Mas essa ideia de fato da soberania ambiental, que é um pouco o que o Movimento Sem Terra tem começado a trabalhar no último ano, trazer de volta a centralidade do trabalho para essa questão da soberania ambiental é fundamental. Porque além de ser uma apropriação do nosso território, é uma forma de manutenção do sistema hegemônico. De dizer que não, nós somos o problema e não o agronegócio, e não a indústria extrativa, e não os grandes empreendimentos do desenvolvimentismo. Então é um pouco essa reflexão que, apesar de eu não querer trazer resposta, que é essa reflexão que o Thales disse é importante, mas são acúmulos que a gente vem trazendo enquanto reflexão coletiva nos movimentos.